essa questão que você está falando, eu lembro bem, a partir da minha experiência aí, é um detalhe, né? Que parece um detalhe, mas que faz uma diferença fundamental, né? O diabo está nos Eu detalhes, Marquinho. É o está nos detalhe. detalhes, O detalhe é assim, o que faz exato. uma pessoa ser aprovada e outra não? É um, dois, três pontos. É o detalhe. É o detalhe, porque eu mesmo, antes de começar a adotar essa técnica de, por exemplo, você falou sobre o número de páginas diárias, o resumo, a maneira de você fazer o resumo, extrair a essência daquela ideia que está naquele livro, etc. Antes de eu fazer esse controle pelo número de páginas e de fazer o resumo, eu lembro que às vezes eu ficava horas estudando. E a hora que você vê no fim do dia, Não rendeu você nada. leu poucas páginas, e além de ler poucas páginas, no dia seguinte você não se recorda o que você leu no dia anterior, assim, Né? você não entendeu a ideia central daquele texto que você está lendo. Então é um detalhe que faz uma diferença Que muda tudo, fundamental, né? né? O tal da hora Que líquida, muda né? tudo. Como é que eu calculo? Sei que, se que o meu nível de concentração está adequado. O método vai te falar. Você vai calcular pelo número de páginas que você consegue resumir por hora. Em média, É, são e, em alto nível, de 12 a 15 páginas por hora. Se você está fazendo 4, é, 5, alguma coisa está errada. é, E ali vamos e identificar o que alguém está errado, né? até exato. E alguém até pode ouvir e achar, bom, 15 páginas por hora é muita coisa para mim. Eu mesmo, eu não conseguia, como regra, ler as 60 páginas por dia. Eu lia menos. O meu ritmo era um pouco menor que esse. Eu era talvez 40. Eu chegava em 40, eu estabeleci um de acordo com a minha realidade, de acordo com o número de Sim. horas que eu tinha e com a capacidade de leitura e de compreensão que eu tinha. Mas aquelas 40 páginas que eu lia naquele dia, eu tinha um resumo com uma ideia bem formatada do que eu tinha lido, aquilo que eu tinha entendido, qual era a ideia central, quais eram as nuances, etc., qual era a lei seca relacionada com aquilo, de modo que eu lia de um jeito que eu não precisaria voltar naquele mesmo livro para ler as 40 páginas. Eu podia até voltar para ver um detalhe ou outro, mas aquelas 40 páginas eu não ia ler de novo. Né? É. Então era um pouco isso. Mas Assim. 40 páginas por dia, de segunda a sexta, vezes 5, são 200 páginas por semana. Sensacional. É um ótimo ritmo. Tá ótimo, Basicamente, tá você lê ótimo. um livro a cada 2 semanas. É muito rápido. Em um ano você lê o Exatamente. edital. Em um ano você estudou o edital todo. Bem estudado. É, Bem bem estudar, estudado em um ano. ou pelo menos você tem uma base legal daquele edital, você tem uma base boa e aí vai aprofundando. E é legal entender também que o concurso ele tem fases e ele tem etapas. Se eu fosse fazer a minha segunda fase no mesmo data que eu fiz a primeira fase do MPF, eu não teria passado. Porque aqueles 30 dias entre a primeira fase e a segunda foi o que eu precisei para terminar o estudo e me preparar especificamente para a segunda fase. Se eu fosse fazer a prova oral no dia que eu fiz a segunda fase, eu não estava pronto naquele dia. Então, é Sim. uma preparação que você vai fazendo durante aquele concurso público também, né? É verdade. Então, já que você falou de fases, e essa live ela trata de dicas para fazer prova, né? Basicamente, a gente está batendo um papo informal aqui, eu e meu irmão. Mas essa live trata de dicas de como fazer prova. Eu vou falar de algumas dicas de como fazer a prova objetiva, né? Porque a prova objetiva, ela é uma prova que vai exigir basicamente o conhecimento da legislação seca, né? Vai exigir interpretação de texto demais, né? Que muitas vezes a pergunta ela não é nem tanto jurídica, é mais de interpretação de texto, né? Vai exigir atenção, porque às vezes é um detalhe da alternativa que está errado, é um não ou é um sim que está errado, né? E vai exigir algum conhecimento doutrinário também, essa exigência da prova objetiva basicamente, né? Então, você já estudou para a prova objetiva, seguiu lá as técnicas de ensino adequado e você foi para o dia da prova. O que acontece muitas vezes é o cara ter um conhecimento e no dia da prova ele não conseguir aplicar o conhecimento que ele tem. Tipo, o cara, pô, aquela questão eu sabia, mas eu errei. Aquela questão eu sabia, mas não tive tempo de responder. Chegou no fim da prova, eu tinha muita questão para responder ainda e tive que fazer corrido e por fazer corrido eu acabei errando algumas, né? Ou fiquei inseguro para passar a resposta no caderno na folha de respostas e por ficar inseguro eu acabei trocando e perdi ponto ali. E às vezes são esses pontos que mudam a aprovação para a não aprovação, né? 2, 3, 4, 5 Exato. pontos para cá, 2, 3, 4, 5 pontos para lá que
que vão mudar a sua aprovação. Então,